Paz e bem, falando sobre demonologia, estamos vendo o que se deu, na queda dos anjos. E no último vídeo eu havia feito uma pergunta que seria respondida no vídeo de hoje, que é o porquê Deus colocou os anjos à prova, o porquê ele quis prová-los. E essa questão, que é complexa, nós tentaremos entender no vídeo de hoje, e eu farei algumas analogias para exemplificar, né? Isso, toda essa realidade dessa prova, ela se baseia na liberdade no qual que os seres espirituais foram criados, na liberdade de escolha. Você não cria um ser livre sem esse ser ter uma opção de escolha, sem esse ser provado. Por exemplo, nós podemos ver, fazendo analogia com um labirinto. Se eu crio um ser e coloco esse ser em um quadrado, em um labirinto quadrado, ele não tendo a opção de ir e vir, não ter a opção dos caminhos a seguir, esse ser é um ser escravo, ele não tem liberdade. Mas se eu crio um ser e coloco num labirinto que tem vários caminhos, no caso 2 caminhos, aqui para nós entendermos, um caminho que é obedecer a Deus e servi-lo, e outro caminho é desobedecer e não servi-lo, ou seja, o mal, aqui existe a liberdade. Então, desta mesma forma que se Deus cria os anjos e ali ao criá-lo já mostra a sua essência, a sua essência total de Deus, pois quando ele os criou, Deus não se mostrou na sua essência, eles conheciam a Deus por partes. Aqui, Deus cria os seres na sua liberdade, porque não conhece a Deus na sua essência, então poderia desobedecê-lo, poderia seguir ou não, conhecia por partes. Então, nós, nessa analogia, nós podemos observar que Deus, ele cria os seres livres e com essa opção de escolha. Eles poderiam optar em servir, em obedecer a Deus ou não. E qual seria o modo de saber quem ia obedecer ou quem ia desobedecer? Através dessa prova que lhe foi imposta, que lhe foi imposto aos anjos. Então, nessa prova, muitos obedeceram e muitos desobedeceram. Muitos escolheram estar com Deus e muitos escolheram não estar com Deus. Mas aí nós poderíamos pensar da seguinte forma: então por que Deus não fez todos os seres, os anjos, escravos? Se a ideia era participar da sua glória, estar com Ele, adorá-lo em toda a eternidade, por que não criou todos escravos? Aí entra uma questão interessante, porque Deus, ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus sendo o Todo-Poderoso, podendo criar todo o cosmos, todas as galáxias, todo o universo, só pelo dom, pela sua vontade, fazer surgir todas as coisas. Deus, ele não pode criar no ser, na criatura, o amor por ele. Então, para que esse amor só existe, só se cria a partir do ser da criatura para com Deus. Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, ele não pode criar no ser um amor por ele. Então, esse amor tem que surgir pelo ser humano, pelos anjos, por si só, a partir da própria criatura.
Então, por isso que Deus cria os seres livres, para que livres pudessem amá-lo, pudesse servi-lo e amá-lo, né? Só que a consequência de se criar os seres livres traz as consequências daqueles que não iriam servi-lo, não iriam obedecer a Deus, né? Nós podemos ver, no caso, né, a consequência de criar os seres humanos livres, fazendo uma comparação, corria o risco de nascer uma Madre Teresa de Calcutá, que dormia poucas horas ali, cuidando dos enfermos, dos leprosos, dedicando a sua vida à caridade, ao amor ao próximo, como também poderia acontecer a consequência de surgir uma pessoa como Hitler. Adolf Hitler, ele matou milhões de pessoas, né? Foi um ditador seminário. Então Deus, ele sabia, tinha ciência disso na sua onisciência, onipotência. Ele sabia que ao criar os seres humanos e os anjos livres, muitos iriam aceitar, né, obedecer a ele, e outros não. Então Deus resolve criar, sabe, por aqueles que iriam obedecê-lo. Ou Deus criava todas as coisas, né, os seres livres, ou não criava nada. Então, por aqueles que iriam se decidir por ele, por amor a ele, ele resolve criar todos os seres, tanto os seres espirituais como os seres terrenos, os seres, né, materiais do ser humano. Bom, é isso. Paz e bem.